Aparecendo aí para todo mundo? Apareceu aqui. Boa noite a todos. Sou o professor Jonathan. Estamos aqui na disciplina de Física e Energia da Universidade de Cuiabá. E nós estamos estudando energia cinética rotacional e momento de inércia. Então, estamos na nossa aula 3. E na aula passada nós definimos, né, a energia cinética rotacional e o momento de inércia. Então, e fizemos alguns exercícios mais simplificados. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer o momento de inércia composto, ou seja, de figuras que são, sem ser figuras simples, de figuras que, por exemplo, agregam uma barra com uma esfera, coisas assim. E também vamos falar sobre o teorema dos eixos paralelos, que é um jeito da gente calcular o momento de inércia para eixos diferentes. Mas, para não parecer que eu estou falando grego aqui do nada, vamos lembrar aí nossa aula passada, para a gente relembrar o que é cada uma dessas coisas aí, e aí, a partir disso, a gente conseguir aí ir para frente. Caso tenha alguém que esteja assistindo a aula pela primeira vez, ó, anota aí meu telefone e manda mensagem para mim para entrar lá no grupo. Lá no grupo estamos compartilhando alguns materiais, passando recados. Então, quem quiser pode ir lá. Pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo que está tendo aula de reforço. Foi passado para vocês? Sim. Eu acho que eu mandei lá no grupo, né? Vocês chegaram a ver? Sim, professor. Então tá. Então, só para reforçar, tá tendo aula de reforço de física básica. Sou eu que estou ministrando. E aí, deixa eu colocar meu banner aqui para ficar mais fácil de eu falar com vocês, porque isso aqui é importante. Deixa eu pegar aqui meu banner. Então, terça, quinta e sábado, tá, pessoal? Então, eu dou a mesma aula na terça, na quinta e no sábado. É para atender todo mundo, todos os horários. Então, já começou ontem, das 18 às 18h50, na terça e na quinta, e no sábado, das 8 às 8h50. Então, quem quiser fazer esse reforço de física básica, pode estar participando. E o legal é que no final vai ter certificado. Então, a gente vai estar registrando presença. Não precisa fazer matrícula nem nada, pessoal. É só aparecer lá. Quem precisar do link, é só me mandar mensagem que eu encaminho o link. Também está tendo de matemática básica com o professor Pantaleão. E com esses horários aqui, ó, segunda, quinta e sexta. E de matemática avançada, segunda, quarta e sexta com o professor Jefferson. Eu acho que essa matemática avançada aqui vai focar mais em derivada integral e a matemática básica nas outras partes aí. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, é de graça, então vocês não pagam nada por isso e ainda podem ganhar um certificado. Então, eu super incentivo vocês aí a fazer. Então, primeira aula nossa, pessoal, a gente começou por cinemática angular. Então, a gente precisa entender que os movimentos, as velocidades, as acelerações, não somente de um corpo que sai de um lugar e vai para o outro. Isso também acontece para corpos que estão em rotação. Então, está aqui todas as equações que a gente trabalhou aí no primeiro dia. Então, eu, inclusive, mandei o print desse resumo lá no grupo, né? Isso aqui é legal que vocês tenham fácil, porque volta e meia a gente vai estar utilizando aí essas equações aí nos exercícios que a gente vai fazer. Então, tudo isso é para entender movimento de coisas que giram. Quem perdeu, é só reassistir a aula 1.1, que a gente fala sobre isso. Está postado e dentro do Teams. Então, vocês podem assistir aqui ou assistir pelo YouTube. Eu mandei o link lá no grupo. Depois vocês podem assistir.
Agora vamos lá. A gente definiu aula passada a energia cinética. A energia cinética, ela é a energia que está associada ao movimento. Então, qualquer coisa, pessoal, que está em movimento tem energia. Seja um corpo que sai da esquerda, vai para a direita, de baixo para cima, ou um corpo que está parado e está rodando. Tudo isso tem energia. Então, a energia que é responsável em fazer as coisas terem movimento. Essa energia cinética aqui é a energia que está associada a um corpo que tem velocidade. Ele tem que estar se movimentando. Lá na parte linear, nos estudos lineares, a energia cinética é só multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2, eu já tenho energia cinética. E a unidade de medida é o Joule. Mas nós discutimos na aula passada que se o corpo está rotacionando, um pedaço que gira aqui mais para fora de um círculo, ele roda mais rápido do que uma parte que está aqui dentro. Porque como a peça gira inteira, o que está mais longe tem que girar com mais velocidade do que quem está dentro. Então, eu não tenho uma energia cinética só. Cada partezinha desse, por exemplo, desse disco que está rodando tem que ter uma energia diferente, porque as velocidades são diferentes. Então, surgiu a necessidade de nós termos uma equação de energia cinética para coisas que giram. E aí, sem precisar da velocidade linear, a gente ia usar a velocidade angular. Então, o que a gente fez? A gente adaptou aquela energia lá, mv² sobre 2. Aqui está esse somatório, porque a ideia era a gente somar a energia cinética de todas as partículas daquele objeto que gira. Porque cada um vai ter uma energia diferente. Como é um somatório de muitas partes, a gente vai acabar caindo numa integral. Porque a integral é a somatório de partes infinitas. Então, a gente vai conseguir chegar nessa energia total. Então, no lugar da velocidade ao quadrado aqui, a gente vai usar a relação de velocidade angular. Então, essa é a relação que a gente tem, né, para transformar a velocidade linear em velocidade angular. Então, esse ômega aqui, né, que é esse Wzinho aí, ele é a velocidade de rotação, é a velocidade angular. É radiano por segundo, é RPM. Então, a furadeira é tantos RPM, quer dizer que ela é a velocidade dela que ela está girando. Então, para fazer a transformação dessa velocidade, é só eu pegar, então, velocidade angular e multiplicar pelo raio. Essa é a transformação. Então, a gente pega esse ômega R, joga no lugar desse V aqui, ó, e fica ômega R ao quadrado. Então, rearranjando, vai aparecer esse termo aqui, ó, mr ao quadrado. A gente definiu a aula passada como sendo mr ao quadrado, sendo o momento de inércia. Momento de inércia, ele é parecido com a inércia que a gente aprende na física 1. Então, legal para momento de inércia, vou até escrever aqui no slide, que eu acho que faltou aqui essa definição. Vou colocar aqui, quer ver, ó? Vou escrever aqui junto com vocês. Aqui, ó. Opa. Momento de inércia é a resistência à alteração do estado de movimento de uma coisa que gira. Complicada essa explicação, né? Vamos colocar aqui. Ou seja, quanto maior o momento de inércia, mais difícil é colocar o corpo para girar, caso ele já esteja. Então, essa é uma definição aí. Então, momento de inércia é a resistência à rotação que o corpo vai ter. Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil eu colocar o corpo para girar. Então, eu vou ter que gastar mais energia para pôr esse corpo para girar. Então, se a gente for fazer um projeto de uma máquina, um projeto de uma peça mecânica, a gente precisa calcular o momento de inércia dela para a gente saber a quantidade de energia que eu vou gastar para pôr ela para se movimentar, para pôr ela para girar. Se eu sei isso, eu sei a potência da máquina, eu sei o consumo de energia da máquina. Então, a gente precisa entender disso para a gente
poder planejar, né, projetar melhor. Essa questão do momento de inércia também, se tem a ver com rotação, tem a ver com torque. Então, se eu tenho momentos de inércia maiores, então tem a ver então com a quantidade de torque que eu posso fazer ou não. Eu ter que fazer mais torque para rotar ou não. Então a gente também pode relacionar torque com o momento de inércia. Então, a definição, pessoal, mais genérica é essa daqui, ó. Tem que resolver essa integral aqui para cada situação. Então, a gente tem infinitas equações de momento de inércia. Porque existem infinitas formas geométricas, infinitos tamanhos, infinitos jeitos de rotacionar. Então, por exemplo, tô aqui com meu celular na mão, aqui, ó. Deixa eu colocar eu de destaque aqui, ó. Tá aparecendo o grandão aí para vocês? Tá? Sim. Então, ó, se eu rodar meu celular assim, eu gasto um jeito de energia. Agora, se eu rodo ele assim, é outra energia. Espera aí que eu estou apertando todos os meus botões. Então, se eu rodo assim é um jeito, se eu rodo assim é outro jeito, se eu rodo assim é outro jeito. Se eu pego nessa pontinha aqui, ó, e rodo assim... Se eu pego no meio e rodo assim, se eu ando 1 centímetro para o lado, cada jeito desse que eu rodar esse celular, eu vou gastar um tanto de energia diferente e eu vou ter uma energia diferente. Então, por isso que a gente precisa aprender estratégias de como calcular isso de formas diferentes. Então, por isso que a gente hoje vai aprender o Teorema dos Eixos Paralelos, por exemplo, que vai explicar um pouquinho disso para a gente. Então, aula passada a gente fez para uma massa pontual. Então, para uma massa pontual eu resolvo essa integral simplesmente ao raio ao quadrado vezes a massa. Fizemos um exercício, fizemos esse. Tudo isso tem na aula passada, depois vocês assistem quem perdeu. Está aqui a resolução. A gente definiu essa questão de distribuição de massa para falar sobre densidade, porque a gente usava essas equações de densidades nas deduções das fórmulas. Então, a gente fez para uma barra que gira na extremidade. Está aqui a fórmula dela. Pessoal, eu não vou pedir em prova para vocês deduzir fórmula, tá? Isso aí tudo já é conhecido, tem na internet. Então, vocês vão usar essa fórmula já, ó, finalizada aqui, ó. É uma barra que gira pela extremidade, massa vezes comprimento da barra ao quadrado, dividido por 3. E aí, fizemos um exercício. Tá aqui o exercício resolvido. Fizemos para um disco. Está aqui a dedução, ó, mr ao quadrado sobre 2. Então, é a massa do disco vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Está aqui o exercício também que a gente fez. Mostrei o da esfera, 2/5 de mr ao quadrado. E aí, mostrei essa tabela. Essa tabela tem lá no livro de vocês, tá, pessoal? E aqui tem vários momentos de inércia, várias fórmulas aí de como calcular. Então, dependendo do exercício, é só vir aqui nessa tabelinha, olhar a fórmula e fazer. E aí, nesse exercício aqui que a gente fez, a gente fez para energia cinética mesmo. Então, a gente calculou a energia cinética, que é aquela fórmula que a gente viu lá no começo, né? Energia cinética, então, ficou I ômega ao quadrado sobre 2. Então, se a gente comparar com aquela fórmula da energia cinética linear, que era mv quadrado sobre 2, dá para a gente perceber diversas coisas semelhantes. Por quê? Espera aí, deixa eu só apagar aqui. Energia, o K é a energia, está aqui. No lugar da velocidade angular ao quadrado, tem a velocidade linear ao quadrado. E a massa, que é a medida da inércia de um corpo, eu tenho aqui o momento de inércia, que é a mesma lógica, só que para rotação. E as duas dividem por 2. Então, as fórmulas são bem similares. Só que, nessa daqui, tem coisas para coisas que giram. Essa aqui usa para coisas que transladam, coisas que saem de um lugar e vai para o outro. Então, foi isso que a gente falou na nossa aula passada. Então, quem tiver alguma dúvida, depois reassiste as aulas, que está tudo bem
mastigadinho. Então, vamos começar nossa aula falando do teorema dos eixos paralelos. Vou fazer umas rabisqueiras aqui, e aí depois a gente lê ali certinho a fórmula e a definição. Vou fazer uns desenhos aqui com você para a gente conversar. Então, por exemplo, vamos pensar na barra. A barra, imagine que isso aqui seja uma barra, nós já vimos lá pela tabela qual que é o valor do momento de inércia se a barra girar pelo centro e se a barra girar pela extremidade. A gente já acabou de ver na aula passada. Então já tem a fórmula aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho, ó, aqui, ó. Ó, se a barra girar pelo eixo, tá aqui, ó, ml ao quadrado sobre 12. Se ela girar bem no meinho. E se ela girar pela extremidade, ml ao quadrado sobre 3. Então a gente já viu as fórmulas, né? A gente já tem essas duas fórmulas. Mas a gente precisa, pessoal, ter uma fórmula que fala assim pra gente, ó. Se eu conheço o momento de inércia dela girando aqui pelo centro, vamos supor que ela... Será que é fácil eu calcular o momento de inércia para um eixo que passa um pouquinho para o lado? Ou um eixo que um pouquinho mais para o outro lado? Um pouquinho mais para o outro lado? Então, tem uma fórmula que ela deixa a gente calcular o momento de inércia para qualquer eixo que seja paralelo ao eixo que passa no centro de massa. Então, se eu conhecer a fórmula do corpo que passa aqui no centro, eu consigo calcular o momento de inércia para qualquer eixo que seja paralelo. Então, por exemplo, eu tenho um disco. A gente já sabe a fórmula do momento de inércia para ele girando pelo centro. Ah, mas e se ele girasse aqui, ó, pela extremidade aqui, ó, por essa pontinha aqui, ó, se ele estivesse preso aqui e girasse assim? Então, a gente tem essa distância. Então, de novo, então, se o eixo for paralelo, a gente tem uma fórmula que a gente consegue saber esse momento de inércia. Então, a ideia é essa. Eu só preciso saber o momento de inércia do centro. E aí eu aplico uma fórmula, eu aplico o teorema dos eixos paralelos, que vai deixar eu calcular para qualquer eixo. Um cilindro. Ah, eu tenho um cilindro aqui que está girando. Ele gira aqui, ó, no centro de massa dele. Ele está girando aqui, ó. Ah, mas se por acaso eu quero que esse cilindro gire um pouquinho para cá, ó, nesse pontilhadinho aqui que eu estou fazendo. Tem como fazer? Tem. Por quê? Porque esse eixo é paralelo com esse. Agora, se a gente quiser para um eixo que seja tipo, por exemplo, assim, faz de conta que eu sei calcular o momento de inércia para um eixo aqui. Ah, mas se eu quiser que ele gire aqui? Aí não dá, porque esses eixos não são paralelos. Então, se for paralelo, eu consigo para esse eixo, eu consigo para esse eixo. Tem que ser paralelo. A gente tem uma fórmula que eu só preciso saber essa distância aqui, ó. A gente joga na fórmula e calcula. Ficou claro essa lógica do que a gente tem que fazer? Sim. Claro. Hein, pessoal? Vocês entenderam que só vale se for para um eixo paralelo. Sim, professor. Tanto é que o nome, né? Ó, o nome não deixa dúvidas, ó. Teorema dos eixos paralelos. Se eu conheço o momento de inércia do centro de massa, né, do meio do corpo, eu consigo saber para qualquer eixo paralelo, qualquer um. Então, se eu voltar aqui na tabela, ó, vamos voltar aqui na tabela. Todos aqui praticamente giram pelo centro, ó. Todos passam no centro. Então, eu consigo observar aí, ó. Então, para qualquer um, a gente consegue fazer. Das deduções que a gente fez, a única que não é do centro foi da barra, né? Essa barra aqui, ó, foi o único que a gente fez para girando na extremidade. Inclusive, a gente vai fazer um exercício para ver se é verdade mesmo, ó, que a fórmula é essa daqui. A gente vai tentar comprovar ela pelo teorema dos eixos paralelos. Então, tá aqui, ó. Esse é o teorema dos eixos paralelos. Então, aqui está escrito o que eu acabei de falar. A gente quer para um eixo que é paralelo. Então, o que muda agora o novo centro a nova fórmula, né? Então, esse I aqui, ó, é o momento de inércia. Então, qual que é a fórmula dele?
Eu tenho que pegar a fórmula do centro de massa, que é aquela que está na tabela. Então, é um disco, então eu jogo do disco aqui. É uma esfera, joga a fórmula da esfera. Só que tem que ser do centro de massa. Aí eu somo o quê? A massa do corpo vezes uma distância h ao quadrado. Qual que é essa distância? É a distância perpendicular entre o eixo e o eixo do centro de massa. Como assim? Vamos desenhar. Está aqui minha barra. O centro de massa está aqui. Vamos supor que essa barra tenha 2 metros. E o novo eixo que eu quero, vamos supor que seja aqui na extremidade. Então, ele gira aqui. E eu quero uma fórmula para um eixo que está girando aqui. Então, essa distância aqui é h. Quanto que é o h, então? Um metro. 1 metro. E se eu falar que essa distância aqui, ó, é 0,2 e fazer um novo eixo aqui, ó. Quanto que vale h? Desses dois aqui, ó. 0,08. Então tem que ficar esperto com essas pegadinhas aqui, ó. Eu só dei a distância do começo, mas h é sempre a distância de um eixo até o outro. Certo? É só eu pegar a distância até o centro de massa. Esse é o meu h. Não tem erro. E m aqui é a massa do corpo. O exercício vai dar. Então, notem que uma coisa, o momento de inércia para um eixo que não seja o centro de massa, ele é sempre maior do que um momento de inércia de um corpo que gira pelo centro de massa. Ou seja, é sempre mais difícil eu rodar um corpo para uma posição que não seja o centro de massa. Qualquer corpo é mais fácil girar ele pelo centro dele do que por qualquer outra posição. E nessa fórmula diz isso aqui para a gente. Então, para qualquer eixo que seja paralelo, eu vou ter um momento de inércia maior. Eu vou ter uma dificuldade maior para entrar em rotação. E isso comparando só eixos paralelos, tá, pessoal? Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da barra aqui de novo, o menor momento de inércia vai ser sempre do centro. Para qualquer eixo aqui que eu pegar, não interessa qual, desde que seja paralelo, ele vai ser maior. Porque a fórmula aqui está fazendo isso, ela está somando alguma coisa aqui. Então, tudo isso que eu estou falando é teoria. Isso aqui é legal a gente saber para a gente poder interpretar nossos problemas. Tranquilinho até agora? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, lá no livro, ele até deduz lá certinho a equação, mas esse aqui a gente já está com a equação pronta aqui. Ó. Depois vocês podem ler lá no livro a dedução de onde que sai essa fórmula. Tá até aqui. Depois vocês dão uma olhada. Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer todo mundo junto. Deixa eu só admitir um aluno aqui. Então, ó, vamos supor aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem um corpo rígido, ele é composto por duas partículas de massa m e eles são ligados por uma barra de comprimento L e massa desprezível. Então, a barra ela tem uma massa desprezível, então não tem momento de inércia, porque na fórmula do momento de inércia precisa ter massa. Beleza. A gente quer momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, aqui, e o momento de inércia se passar por um eixo aqui, ó, que esteja na origem. Então, a gente pode aplicar, né, o teorema dos eixos paralelos
Ou, apesar que esse caso em específico a gente consegue resolver mesmo sem o teorema dos eixos paralelos. Mas vamos fazer aqui juntos aqui e a gente vai discutindo conforme a gente faz. Isso que eu ia falar, né, professor? Porque já tem uma fórmula para o eixo que está na extremidade, né? Sim. Mas assim, nesse caso, como ele pediu para desprezar a massa da barra, nem vai precisar a massa da barra. A gente pode considerar ela como se ela fosse um barbantinho. Mas vamos colocar ela aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. E aí a gente vai discutindo conforme a gente faz. Então, inércia de barra, a gente já viu que é mr ao quadrado. Deduzimos... De barra não, desculpa. De massa pontual, né? Foi a primeira que a gente... Foi o primeiro que a gente aprendeu. Então, nesse caso, tem uma massa aqui e uma massa aqui. Então, a primeira coisa que... Então, o momento de inércia de um corpo composto é a soma dos momentos de inércia. Então, se o corpo é composto, é só eu somar os momentos que eu tenho o momento total. Vou escrever total, então, de um corpo composto, né, a soma dos momentos de inércia. Então, desse corpo aqui, ó, como eu tenho duas massas M, então o momento de inércia tem que ser a soma das duas. Então, esse momento de inércia aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, mais M vezes L ao quadrado. Até agora, eu tenho que fazer a soma. Agora, quanto que vale a distância, pessoal? Da massa até o eixo de rotação, que é o raio da rotação ali. Vocês conseguem ver que é L sobre 2? Tá aqui, ó, é metade de L, certo? Certo, pessoal? Então tá, ninguém tá falando, vamos continuar. Aqui tá parecendo 1 sobre 2. Mas. Oi? Daqui tá parecendo, mas entendi. Ah, que é 1 sobre 2L é a mesma coisa que L sobre 2, né? Porque aqui L vezes 1 é L. Certo? Continuando, ó, só para ficar certinho, vamos reescrever assim, ó. Como eu vou levar L sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar L ao quadrado dividido por 4, né? Porque é L ao quadrado e 2 ao quadrado. Isso aqui, ó, também a gente pode reescrever assim, né? Que esse momento de inércia, ele é 2 vezes isso aqui. Como eles são iguais, né? Mesma coisa que 2 vezes isso daqui. Então, isso aqui, eu posso falar que aqui, ó, na frente. Posso falar que esse momento de inércia aqui, ele vai ser 2 vezes M vezes L ao quadrado, então eu posso simplesmente cortar o 2 por 4 ali, né? Então, isso aqui vai ficar ml ao quadrado sobre 2. Beleza? Cortar o 2 por 4. Cortar esse 2 aqui. Isso é. 4. Então tá, a gente fez a primeira, né? Deixa eu organizar aqui para caber mais coisa. Deixa eu apertar.
gente tem que resolver o de baixo ali. O de baixo, o que a gente tem? A primeira pecinha ali, ela tá em cima do eixo, né? A primeira máquina. O eixo, vamos escrever aqui, resolvendo o segundo caso. O momento de inércia dessa primeira aqui, ó, quanto que vale? Precisa fazer conta? Não, né, professor? É M vezes... O raio é zero, né? Exatamente. Então, resolvendo o segundo caso, vai ser mr ao quadrado. E agora, quanto que vale o raio da rotação? A gente vai ter que fazer, então, só dessa segunda, né? Essa aqui não tem. A gente vai fazer só dessa. Quanto que vale o raio da rotação? L? L. E é isso. Não tem nem mais conta para fazer. Porque eu só tenho uma peça, a barra desprezou, então a gente tem aí ml ao quadrado. Professor? Oi. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Na nossa prova, na nossa primeira prova, o senhor vai cobrar só a unidade, só os capítulos 1 e 2? Unidade 1 e 2, isso. Só a unidade 1 e a unidade 2? Exato. Aí a 3 e a 4 fica para a prova 2. Não, mas assim, o senhor está falando dos capítulos ou das unidades mesmo? Cada unidade tem 3 capítulos. Ou 4, parece. Acho que esses são Sim, 4. Isso. Sim, aí o senhor vai cobrar só as 2 unidades do primeiro capítulo, no caso? Não. A unidade 1 tem 4 capítulos. Unidade 2 tem 4 capítulos. Então vai cair na prova 8 capítulos. Entendo. Desculpa a confusão, tá, professor? Não, tem que perguntar mesmo. Tem que perguntar mesmo. Que... Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tranquilo. E aí, tanto é, pessoal, que assim, a unidade 1 a gente termina hoje. Porque eu meio que estou fazendo o teorema dos eixos paralelos, momento de inércia, energia cinética, estou meio que fazendo todo mundo junto. Então, nosso primeiro conteúdo termina hoje. Vamos fazer... Mais uma pergunta, professor. Oi, pode falar. Desculpa interromper o senhor assim, tá? Não, desculpa mesmo. não. A minha pergunta é assim, praticando pelos exercícios que o senhor passa para treino mesmo, vai dar para fazer a sua prova? Sim, com certeza. Minha prova vai ser bem parecida com esses exercícios que a gente está fazendo em sala. Certo. Muito obrigado de novo. Tanto é que eu quero fazer uma revisão com vocês uma semana antes da prova. Se a gente conseguir terminar o conteúdo, uma semana antes da prova eu quero fazer uma revisão com vocês. Oi, Juan. Muito obrigado. Só esse 2 ali no 2 vezes ml ao quadrado sobre 4 ali. Da onde você tirou esse 2? Ah, tá. Boa pergunta. Tá vendo aqui, ó? Tipo assim, ó. Vou fazer com x, ó. Quanto que é x mais x? Não é 2x? Sim. Como aqui, ó. É isso aqui mais isso aqui, ó. É duas coisas igualzinhas. Então, quando a gente soma duas coisas igualzinhas, é 2 vezes aquela coisa. É como se tivesse tudo entre parênteses ali, ao quadrado. Isso, exatamente. É que tá travando um pouco aqui, acho que a internet aí, tô meio perdido. Se você perder algum passo, você me avisa para eu explicar de novo. Então, beleza, pode continuar. Tá, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos fazer um novo. Vamos fazer um de momento de inércia, que esse ali não deu para fazer. Então, assim, vamos fazer assim, ó. Tem-se uma barra de 1,2 metros de 5 kg. Deseja-se saber
o momento de inércia do centro de massa. Letra B, da extremidade, ponto que está a 30 centímetros da origem da barra. É isso. Vou deixar vocês fazerem. Vou trazer as equações aqui para frente para vocês usarem. Então, a gente tem essa equação aqui do teorema dos eixos paralelos. E eu vou trazer também a equação da barra do centro de massa. Essa daqui. Essa daqui, ó, é a que a gente deduziu no começo da aula passada. Essa daqui é básica. Ô, professor, uma duvidazinha boba aqui. Qual que é a unidade de medida de inércia mesmo? Olha a fórmula ali, ó. Como a fórmula está multiplicando massa por comprimento ao quadrado, então fica massa é quilograma e o comprimento ao quadrado fica metro quadrado. Então fica quilograma, metro quadrado. Ok.
indicativo, pessoal, de que se vocês acertaram ou não, é que o momento do centro de massa tem que ser sempre o menor de todos, para eixos que são paralelos entre si. Então, se você analisar ali do centro de massa, ele tem que ser o menorzinho. Professor. Oi. Esse H e o L é praticamente o mesmo valor, né? 1,2? Não. L é o comprimento da barra. L é o comprimento da barra. O H é a distância entre os eixos. É a distância do centro de massa até o eixo que você quer. Verdade, verdade. Professor, eu fiz aqui, eu acho que tá errado, mas eu fiz. A gente vê.
Eu acho que você já pode fazer. Estou fazendo um exercício que vai ser o próximo. Vamos fazer aqui então. A primeira. Letra A, como gira no centro de massa, né? Então, esse I é igual a ml ao quadrado dividido por 12. Então, massa é 5 vezes 1,2 ao quadrado. Opa! É 1,2 ao quadrado. E aí eu divido por 12. Quanto que dá isso aí, pessoal? 0,6. 0,6? 0,6? 0,6. Então, como é uma massa por um comprimento ao quadrado, então quilograma vezes metro ao quadrado. Agora o próximo é barra que gira na extremidade. Como a gente já tem a fórmula, a gente pode usar ela ou fazer pela fórmula do centro dos eixos paralelos. Eu vou fazer do eixo paralelo só para ficar diferente, porque a gente não fez nenhum dele ainda. Vou fazer aqui então, ó. Aqui é a fórmula, né? Vou fazer aqui embaixo. Qual é o momento de inércia do centro de massa, pessoal? Zero 0,6. 0,6, a gente até calculou, né? Isso aí. Pode pôr 0,6 aqui direto? Sim. Mais massa. Massa é 5 vezes distância ao quadrado entre os eixos paralelos. Peraí, como que é, professor? Não entendi a O pergunta. H é a distância entre os eixos paralelos. Essa distância aqui, ó. Esse aqui é um eixo, esse é o eixo do centro de massa, né? Então, qual que é a distância entre os dois? Daqui até aqui. 0,6 também, né? 0,6. E aí, o que vai dar isso aqui? Vai dar 1,2 mesmo, 0,6. 0,12, professor. 0,12? Façam aí, eu não tô com calculadora, não. É isso, pessoal? 0,6 vezes 0,6, né? Que é o 0,6 ao quadrado, vezes 5. 2,4. 1,8, aí 2,4, professor. mais 2,4, então. Ele não pode ser menor que o do centro de massa, pessoal. Se for menor, alguma coisa a gente errou. Só por desencargo de consciência, a barra de extremidade a gente já tinha falado, né? Que é ml ao quadrado sobre 3, né? Vamos fazer esse também, ó. A gente vê que é equivalente. Isso aqui, então, é a massa que é 5, que multiplica o comprimento ao quadrado, e a resposta divide por 3. Isso também tem que dar 2,4, tá, pessoal? Esses dois métodos têm que ser equivalentes. Quando você já conhecer a fórmula, melhor já ir direto. Vou fazer a letra C aqui embaixo. Letra C. Elas vão ser iguais, professor, essa da extremidade? Eu fiz por dois jeitos. A letra B, ela quer na extremidade.
Eu fiz usando o teorema dos eixos paralelos e eu fiz usando a fórmula que a gente já tinha deduzido. A fórmula é essa aqui. Dá para usar as duas. Nesse caso, como a gente já conhecia a fórmula da extremidade, pode usar a fórmula da extremidade. Mas nesse caso, porque a gente já conhecia. Eu fiz só para fazer o tirateima. Mas, por exemplo, esse aqui que gira 30 centímetros, esse a gente não sabe a fórmula. Então, não tem como não usar o teorema dos eixos paralelos. Então, fazendo aqui, ó, momento de inércia do centro de massa, a gente já fez lá no começo, 0,6. Massa. A massa é 5. E agora essa distância aqui, ó, vamos pensar. A barra inteira aqui, ó, vale 1,2. O centro de massa, ele está bem aqui, né? O eixo do centro de massa. Então, essa metade, né, da extremidade até na metade, vale 0,6, né? E aí, ele quer um ponto que está a 30 centímetros da origem. Então, daqui até aqui é 0,3, tá? É 0,3. Então, de um eixo no outro, é essa distância aqui por último, ó, que eu vou escrever H. Quanto que vale H então, pessoal? 0,3. 0,3. Vou dar esse aqui. É 1,05. Um 1,05. 0,5, né? Então, tá, eu não estou fazendo. Estou acreditando em vocês. Então, outra coisa interessante aqui, ó. O menor foi do centro de massa. O maior foi da extremidade. E o do meio foi de um ponto que estava entre a extremidade e o centro. Então, conforme eu for aproximando do centro de massa, esse momento de inércia vai diminuindo. Quanto mais longe do centro de massa, maior. O que garante que aumente e diminui? Esse H aqui, ó. Esse H, ele é a distância entre os eixos. Quanto maior a distância entre os eixos, maior vai ser esse H, maior vai ser o momento de inércia. Conseguem enxergar isso? Conseguiram entender essa parte teórica? Sim, professor. Então, o teorema dos eixos paralelos não tem muita complicação. Agora, o que tem que ficar esperto é que ele tem pegadinhas. A gente tem que desenhar e interpretar. Então, a distância, esse H, tem que lembrar, é a distância entre os eixos. Às vezes o exercício vai dar um ponto em relação à origem, por exemplo. Então, tem que desenhar para descobrir qual que é a distância aí entre os eixos. Tem que prestar atenção, porque às vezes pode confundir. Ó, eu trouxe dois exemplos aqui, ó, de momento de inércia composto. Então, ó, o momento de inércia total de um corpo composto, ou seja, que ele tem mais de uma peça, é a soma dos momentos de inércia. Então, eu simplesmente somo. Ó, esse caso aqui, ó, eu tenho uma barra, essa barra está girando aqui nesse eixo, né? E na beirada dessa barra tem uma massa pontual, que é esse em laranja aqui. Então, qual que é o momento de inércia dessa peça aqui, ó? Parece sei lá, um pirulito. Esse momento de inércia é o quê? ml ao quadrado sobre 3, que é o momento de inércia de uma barra, né, que gira na extremidade, mais mr ao quadrado. mr ao quadrado é o momento de inércia de uma massa pontual. Então, tem lá na tabela. É só pegar lá e aí a gente só simplesmente soma os momentos de inércia. Olha esse de baixo. Uma roda de uma bicicleta com 8 raios. Então, o momento de inércia de um anel, seria tipo o pneu ali com a roda, ele é mr ao quadrado também. Em que R é o raio da roda. E aí eu falei que tinha 8 raios dessa roda de bicicleta. Então, cada um desse aqui é uma barra, né? E essa barra está girando por onde, pessoal? Ó, está girando pela extremidade, vocês concordam? Todos os raios giram pela extremidade.
Então, por isso que eu fiz aqui, ó, 8, como todos são iguaizinhos, mesmo comprimento, mesma massa e mesma distância, é só fazer 8 vezes esse ml ao quadrado sobre 3, né? Que é o momento de inércia de barra que gira pela extremidade. Então, quando tiver um momento de inércia composto, a gente soma. Um exercício aí, então, para essa roda aí. Vamos fazer uma. Agora é 8h03. Pessoal, vamos fazer um intervalinho mais curtinho hoje? O que vocês acham? 100% Pode ser. professor. De acordo. De acordo, professor. Positivo. Esse aqui, ó. Uma roda de uma bicicleta consegue dar 3 voltas por segundo. Então a gente tem uma roda de uma bicicleta que consegue dar 3 voltas por segundo. Da roda seja, sei lá, 200 gramas e a roda tenha 8 raios. Vamos fazer para isso que a gente acabou de ver ali. 8 raios de 50 gramas cada. E a energia cinética Então, esse aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer uma consulta, vão ter que pensar um pouquinho. Vai ter que fazer uma consulta nas equações de cinemática angular, porque vocês precisam... A energia cinética rotacional é I ômega ao quadrado sobre 2. Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho aí para descobrir esse ômega e para descobrir esse I. Como a gente fez ali da roda, né? Vou trazer para cá o... Então, ó, agora é 8h05. Então, vou deixar vocês fazendo. Aí depois a gente tem um intervalo. Então, quando voltar do intervalo 8h25, aí eu faço ele com vocês, beleza? Vocês têm 10 minutos aí para fazer. E aí depois, mais 10 minutos do intervalo. Professor, só lembrando aqui, para calcular a velocidade angular, né, desse ômega é velocidade sobre o raio, né? O professor sumiu. Desculpa, eu estava falando com o microfone mutado. Entendi. Vou colocar as equações aqui. Peraí. A gente tem que pensar assim, ó, ela dá 3 voltas em 1 segundo. A equação da velocidade angular está aqui, ó. Estou circulando ela, ó. Esse aqui é o deslocamento angular. E esse aqui, ΔT, é o tempo. Então, quanto que é 3 voltas em deslocamento angular? Quanto que é 1 volta em radiano e quanto que é 3 voltas em radiano? Então, com essa informação, você consegue descobrir esse ômega aqui. Certo? Certo, professor. Nossa, agora acabou minha cabeça, hein, professor?
Não, então, Vamos tentar. pensar. Uma volta, quanto que é uma volta em radiano? Uma volta. Todo mundo, se quiser ajudar o colega aí. Quanto que é uma volta em radiano? 2π. Então, se ele dá 3 voltas em um segundo, a velocidade é 3 vezes o 2π por segundo. Então, seria 6π por segundo. Mas aí troquem o π, tá? Pelo 3,14 e... porque tem que dar um número decimal mesmo. Beleza.
Beleza, então, pessoal, vamos para o intervalo. Quando for 8h25 eu volto para a gente resolver. Fui! Beleza.
Pessoal, vocês estão fazendo o exercício agora? Vocês vão... Vocês... Qualquer coisa de dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu tô com a câmera fechada, mas eu tô aqui acompanhando, tá? Não sei se vocês saíram, se vocês estão olhando. Ah, beleza. Eu tô tentando fazer aqui, mas eu travei aqui porque não encontrei o valor do raio. Vamos ver se eu não falei, será? Ah, pessoal, eu não falei o raio, eu tenho que falar. Verdade, vocês não iam conseguir fazer se eu não falasse. Coloquei o raio ali agora, pessoal. Agora vocês conseguem... Surpresa.
8h25, pessoal, estão aí? Ficou faltando, Positivo. faltando ali o raio. Raio, né? Eu coloquei o raio agora ali, ó, de 60 centímetros ou 0,6 metros. Mais uns minutinhos, tá, pessoal? Quando for 8h30 a gente faz, só para vocês conseguirem, porque estava faltando raio. Vamos fazer, pessoal? Bora lá. Tá, então assim, ó. Para calcularmos a velocidade. Então, velocidade angular é esse aqui, né? Gente, é só arrumar aqui o enunciado. E que o deslocamento angular, ele é 3 voltas de 2π. Então, porque 2π é uma volta, e ele é 3 voltas. Então, ele é 3 vezes 2π.
Então, isso aqui tudo, ó, ele faz isso daqui por segundo. 3 vezes 2 vezes π. 6 vezes 3,14. 18,84. A medida é radiano por segundo. Então a gente já tem a velocidade angular. Agora vamos fazer o momento de inércia. Fazendo o momento de inércia. Então a gente já, no slide anterior, a gente mostrou que seria essa equação. Então, caso não fosse, a gente tem que sempre analisar para ver certinho quanto que dá. Então, esse mr ao quadrado é da roda e esse ml ao quadrado é dos raios. Então, a massa da roda é 200 gramas. Então, a gente tem que fazer em quilo, 0,2. E o raio da roda é exatamente o comprimento do raio. Então, é 0,6. Mais 8 raios, a massa de cada raio é 0,05 e o comprimento de cada raio é 0,6 ao quadrado. Essa é a equação que a gente tem que resolver. Alguém pode fazer aí pra gente, para ver quanto que dá? O meu deu 0,12. 0,12? É. Gostaria que mais alguém fizesse. O meu deu aí também. Meu deu 0,12 também. Então acho que vai dar, então acho que é isso mesmo. Vamos começar, vamos continuar. Vamos fazer mais um exercício aqui. Ah, peraí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só pegar um exercício aqui. Professor, esse último aí ficou ficou faltando fazer calcular a energia cinética de rotação da roda. Verdade. Verdade. Calculando a energia cinética do. Então vai ser 0,12, que é o momento de inércia, 18,84 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2, né? Aí, para ver quanto que vai dar. Dá 21,3. Um 1,3 joules. Então, uma energia, né? A gente tem que fazer em joule. Então tá, vamos fazer mais. Vou passar mais uma aqui para vocês.
não vou desenhar, tá? Vou desenhar só na hora de resolver. Vou deixar para vocês tentarem fazer. Essa régua aí, pessoal, vocês podem aproximar ela para uma barra, tá? Como se ela fosse uma barra.
E aí, pessoal? Viram desenvolver? Terminei já. Eu terminei também, professor. Vamos fazer então? Vamos fazer então. Vamos colocar aqui então. Vamos fazer o desenho primeiro, né? Então tá aqui a régua. Não, vamos fazer menorzinho. O eixo, vamos fazer o eixo do centro de massa. O eixo do centro de massa seria bem no meio, né? Então ele seria, vamos fazer ele aqui. Ele é tipo assim, né? E aí então, se fosse no centro de massa, seria assim. Só que a gente quer para um eixo que está aqui, né? Ele para cá. Então, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui no meio a gente chama de H. Então, a distância ali entre os dois é H. Essa primeira distância aqui é 30 centímetros, então é 0,3 metros. Essa é a primeira distância que está ali. Então, a distância inteira, né, da barra, a barra é 1. Tudo isso aqui, né, vamos colocar assim, né, aqui, aqui. Tudo isso daqui é 1 metro. Então, essa distância aqui aqui. Do começo até na metade tem que ser meio. Correto? Então, esse comecinho aqui, ó, isso aqui é 0,3, do começo até a metade é meio, a barra inteira é 1. Então, quanto que fica então esse pedaço aqui, pessoal? Desse meinho aqui? 0,2. 0,2. Como você desenhar, como que facilita, né, a você entender, né, como que faz. Então, o teorema dos eixos paralelos é esse. E aí, o momento do centro de massa, né, de barras, a gente já viu, né, que é ml² sobre 12. Então, esse é o teorema dos eixos paralelos. Esse é o teorema já separado pelo momento de inércia aqui, ó, do centro de massa. Então, se a gente aplicar valores agora, ó, a massa 0,6, L é o comprimento da barra 1, 0,6 e H 0,2. E aí, quanto que vai dar? Zero 0,074. As pessoas conseguiram chegar nesse valor? Sim. Oi, não ouvi?
Sim, eu cheguei nesse valor. Então tá, maravilha. Pessoal, tranquilo esse conteúdo de momento de inércia? Teoremas dos eixos paralelos. Tranquilo, professor. Tá, o que eu vou fazer? Vou compartilhar o livro de vocês aqui. Eu vou encerrar a gravação só porque eu quero que como eu vou postar no YouTube, só para esse conteúdo de teoremas dos eixos paralelos ficar separado. Aí eu começo a gravar de novo.